Sejam todos bem-vindos à 17ª aula do curso de História da Arte Moderna e dos Movimentos de Design. Eu sou o professor Márcio de Paiva Delgado, professor de História do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Santos Dumont. Essa aula é sobre arquitetura do século XX, na verdade a parte 2. Quem está acompanhando o curso viu que semanas anteriores, em aulas anteriores, nós tivemos a parte 1, que vai até mais ou menos ali meados do século XX, a gente entra um pouquinho mais à frente, mas sem avançar demais. Então agora a gente vai para a arquitetura do século XX, parte 2, e a gente tenta concluir essa parte do curso que foca especificamente em arquitetura. Então vamos lá. Então, dando continuidade ao que foi iniciado numa aula anterior, a gente começa aqui com a chamada arquitetura orgânica. E o grande nome dessa chamada arquitetura orgânica é talvez o maior arquiteto do século XX, pelo menos um dos mais influentes. Eu já falei dele aqui diversas vezes, em momentos anteriores, que é o arquiteto norte-americano, o Frank Lloyd Wright. Ele foi aluno de curso de arquitetura no século XIX, até o final do século XIX. Ele não se formou em arquitetura, ele largou o curso no começo, mas foi trabalhar. E trabalhou no escritório do Sullivan, que também, quem está acompanhando as aulas aí, lembra dele como um dos grandes nomes do funcionalismo da Escola de Chicago das últimas décadas do século XIX. Então ele foi aluno daquela turma, ele conheceu aquele pessoal que estava ali focado no chamado funcionalismo, que vai iniciar aquela ideia que vai ser a mais forte do século XX, tanto na arquitetura como no design, que vai ser que a forma segue a função. A forma de um objeto, a forma de um edifício, ele tem como primordial a ideia da função. Só que o Frank Lloyd Wright, não que ele seja contra isso, mas ele era realmente um cara, vamos dizer assim, um ponto fora da curva. Ele era isso, mas também era muito mais. Então ele propunha uma arquitetura totalmente integrada, não apenas o edifício, mas o próprio imobiliário e também o entorno. Então, sem abrir mão do funcionalismo, o Frank Lloyd Wright ele vai ser muito influenciado por uma escola arquitetônica vernacular. O que é uma escola vernacular? É aquela que é baseada no gosto popular, na utilização normal das pessoas no dia a dia, sem qualquer preocupação intelectual acadêmica. É uma arquitetura que foi desenvolvida de maneira natural pela população de determinado local. E esse termo vernacular não vale só para arquitetura, vale para qualquer coisa. E ele, inspirado nessa arquitetura vernacular, ele vai se basear na chamada praise houses, que são as casas de pradaria, são casas de campos, mas não como a gente imagina aqui no Brasil. E ele vai se desligar dessa escola de Chicago tradicional e vai começar a fazer residências que vão ter uma ligação muito grande com o entorno, com o meio ambiente, com os materiais disponíveis em cada região. E ele também, aí sim você vê a influência do funcionalismo, ele vai gostar muito das linhas planas, das linhas horizontais. Ele vai ter textos teóricos sobre a questão das linhas horizontais muito interessantes. Então ele vai acabar, de certa maneira, criando aquilo que recebeu o nome de arquitetura orgânica. Por que orgânica? Em alguns momentos, até a própria forma dos animais também vão influenciar o trabalho dele. Ele mesmo dizia que o Museu Guggenheim, de Nova York, projetado por ele, era inspirado em formas de caracóis. Mas aqui não é necessariamente uma arquitetura com forma de bicho, não é isso. Esse orgânico significa de que é uma arquitetura integrada ao meio. O maior exemplo dela, sem dúvida nenhuma, é a Casa da Fonte, que é a casa que abriu essa sessão, que é aquela casa simplesmente maravilhosa que foi construída em cima de uma cachoeira. Foi a primeira imagem dessa sessão que vocês viram aí. E ela fica na Pensilvânia, nos Estados Unidos, que é considerada um dos maiores ícones da arquitetura de todos os tempos e talvez é considerada a grande obra-prima, ainda que não se limite a isso. Então, o Lloyd Wright ele vai ser, sem dúvida, um dos arquitetos mais importantes do século XX, porque ele vai influenciar uma escola de arquitetura que vai ir muito além daquilo que ele estava simplesmente propondo. Então você vai ver trabalhos dele com presenças em vários arquitetos até os dias atuais. Tá? Então aí eu botei alguns exemplos para vocês verem, alguns exemplos do início da carreira dele, e vamos seguindo aí para a gente ver outros exemplos dessa tal arquitetura orgânica. Seguindo do slide anterior, e mais esse, tendo como o Frank Lloyd Wright o grande líder desse movimento, como eu falei,
uma arquitetura que tenta, de certo modo, né, não apenas apresentar formas que lembram, né, elementos orgânicos, mas mais do que isso, a preocupação com o meio ambiente, com o entorno, com os materiais disponíveis em cada região, você abre portas para vários estilos. Por exemplo, o expressionismo na arquitetura, que nós já falamos aqui anteriormente. Aqui, por exemplo, o Eric Mendelssohn, com a Torre Einstein, é um exemplo, né, de uma arquitetura orgânica que tem uma ligação muito forte com o estilo expressionista na arte lá na Alemanha. Eu também, no slide anterior, por exemplo, vocês viram ali uma casa do Bruno Taut, que era um dos grandes também arquitetos, designers da Werkbund, né, de grupos de arquitetura que a gente, e de design que a gente falou em aulas anteriores. Você vê, por exemplo, que ele faz uma casa que ela está no meio das florestas. Né? Isso não era necessariamente comum, ainda que hoje pareça não tão uma novidade tão grande, mas naquela década de 30, essas construções perfeitamente integradas à natureza é uma coisa realmente inédita. E aqui a gente tem mais alguns exemplos. Aqui tem, por exemplo, a casa de chá de Boa Nova, que fica em Portugal, do Álvaro Siza, e eu particularmente eu gosto muito das casas dele, ele tem projetos muito interessantes, que as casas dele, né, geralmente sempre meio de pedras e aquele litoral recortado de Portugal, muito bonito. Uma vez eu li um artigo sobre o trabalho dele, me impressionou muito a beleza como ela foi descrita, dizendo que as casas do Álvaro Siza são como os gatos deitados ao sol. Eu fiquei imaginando um gato deitado ao sol, dormindo, né, como se fosse a coisa mais comum, mais natural e mais perfeita do mundo. O gato, o sol, aquela tranquilidade, quer dizer, parece que um foi feito para o outro. Quando você vê as casas, né, sempre recomendo que vocês façam pesquisas na internet para tentar né, pegar novas referências visuais. Vocês vão ver as casas do Álvaro Siza e realmente são impressionantes. São muito bonitas e elas estão perfeitamente integradas no meio ambiente. Parece que elas nasceram ali daquele jeito. Tá? Botei aqui outros exemplos, né, para que vocês possam conhecer um pouco dessa arquitetura que, como eu falei, flerta com outros estilos e principalmente com a arquitetura expressionista também. Alguns autores gostam de dizer que a arquitetura orgânica foi uma arquitetura em oposição ao estilo internacional, em oposição ao funcionalismo. Eu particularmente acho essa crítica boba. Né? Inclusive, atualmente, poucos teóricos da história da arquitetura, dos estilos, realmente concordam com isso. Você pode perfeitamente fazer uma obra que tenha lá suas influências na arquitetura orgânica sem abrir mão do funcionalismo. Está ali o Le Corbusier, o maior nome do estilo internacional, o maior nome da arquitetura do século XX dentro do chamado modernismo, o autor das 5 leis da arquitetura moderna. Está ali uma arquitetura orgânica, expressionista, lá a catedral, a capela Notre-Dame do Alto, de 1950, que foge daquele padrão que ele mesmo criou, que são aquelas leis as leis básicas da arquitetura moderna. Então, essa oposição entre funcionalismo e arquitetura orgânica é uma bobagem. Outro nome que também tem que ser citado é o Oscar Niemeyer, que eu já citei aqui antes, óbvio, na arte brasileira, um grande arquiteto, o maior arquiteto da história do Brasil, integrado ao modernismo, mas o Niemeyer não cabe dentro do modernismo, ele é muito maior do que isso. Inclusive, várias obras do Niemeyer a gente pode classificar como pós-modernos, né? Não apenas modernistas. Né? E aqui é um exemplo perfeito, a Casa de Canoas, que eu também já citei aqui, e tem que aparecer novamente, que é uma casa, né, que fica no Rio de Janeiro, no estado do Rio, que é a perfeição da integração com a natureza. Isso é arquitetura orgânica na veia. Né? Ah, mas o Niemeyer era arquitetura orgânica? Não tem estilo que segura o Niemeyer. Niemeyer você pode colocar em vários estilos. Quando você pega a Capela da Pampulha, aquilo ali está muito mais em arquitetura pós-moderna do que modernismo. Tá? Mas enfim, não vamos ficar entrando muito nesse detalhe aqui não. Outro exemplo também maravilhoso dessa arte orgânica e que também flerta muito com o Art Nouveau, eu já citei aqui também anteriormente no começo do curso, que é o Antoni Gaudí, o grande Gaudí, né, o arquiteto catalão lá de Barcelona, na Espanha, que tem obras famosíssimas no mundo inteiro, talvez a mais famosa delas seja a Catedral da Sagrada Família, que é um neogótico misturado com Art Deco, Art Nouveau e com fortíssimas pitadas de arquitetura orgânica. É mais um daqueles gêneros que não dá para ficar cadastrando. O Gaudí ele é o quê? É Art Nouveau? É orgânico? Cara, o Gaudí é o Gaudí.
Então, não vamos ficar aqui perdendo tempo em classificar. Vamos ver, né, aqui as influências. No caso, eu estou falando de arte orgânica, você vê aí a Casa Milá e a Casa Bartolomeu, que são duas obras-primas dele, junto, né, com a Sagrada Família, a Catedral Sagrada Família, que mostra claramente aqui aí a força, né, dessas formas orgânicas mesmo. Né, parecem ossos, parecem estruturas de seres vivos, né, de conchas, né, de estruturas é, de cartilagens, né? Ao mesmo tempo que é estranho, mas também, né, acaba sendo hipnotizante. Né? Essas obras têm uma quantidade imensa de detalhes e acaba se transformando, inclusive, nos maiores atrações turísticas de Barcelona. Bom, e como não poderia ser diferente, né, acabei fazendo um slide aqui para o Frank Lloyd Wright, como eu falei, o maior nome da arquitetura orgânica do século XX e um dos maiores arquitetos de todos os tempos. Renova aqui, né, a Casa da Cascata, da Pensilvânia, e aí o Museu Guggenheim, que eu citei no slide anterior, a imagem finalmente está aqui, fica lá em Nova York, que é um dos museus mais conhecidos do mundo, o Museu de Arte Moderna, e ele mesmo teria dito que, né, as formas que inspiraram ele no projeto do Museu Guggenheim teria sido uma espécie de caracol. Então, né, fica aí um slide específico para o grande arquiteto do século XX, o norte-americano Frank Lloyd Wright. Um dos estilos mais marcantes do século XX e também polêmico, né, é o chamado brutalismo. O nome já não ajuda muito, né? Brutalismo. Você imagina que é uma coisa bruta, brutal, agressiva, feia, grosseira, selvagem, né? O termo não é muito agradável, né? Mas a gente, na história, a gente tem que contextualizar tudo, tem que tentar entender o que está motivando aquelas pessoas a fazerem obras com estruturas de concreto tão grande, geralmente obras de grandes proporções, de grandes escalas, quase sempre prédios públicos, prédios onde vão receber uma quantidade muito grande de pessoas e que estarão, né, em áreas centrais das cidades. Então, o que está motivando isso? O chamado brutalismo ele começa a ganhar espaço ali no pós-guerra, no pós-segunda guerra mundial, principalmente na Europa, mas isso vai se espalhar pelo mundo todo, não só lá no continente europeu. Acabou a Segunda Guerra Mundial, gente, a Europa está completamente em ruínas, está tudo destruído. Muitos prédios que hoje o brasileiro, quando viaja para a Europa, fica, nossa, que prédio lindo, que catedral bonita, que palácio lindo. Gente, boa parte deles foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. Boa parte daqueles vitrais, daquelas catedrais góticas que a gente acha maravilhoso, é tudo restauração, telhados, pedaços de parede, portas. Tá? Se a gente for começar a falar aqui francamente, boa parte daquilo que a gente acha que tem séculos e séculos e séculos vai ficar um pouco decepcionado. Tá? Muita coisa se perdeu durante a Segunda Guerra Mundial, muita coisa foi destruída e a gente não sabe que está olhando para prédios que tiveram reformas ultramodernas e que acha que são prédios que têm 500, 600, 700, 800 anos. Tá? Então não vou ficar falando muito, senão o pessoal fica um pouco deprimido. Mas, tirando esses casos onde esses prédios foram reconstruídos, em vários momentos eram verdadeiros escombros, que não dava para reconstruir, tinha que começar do zero. E aí a gente vê uma nova geração de arquitetos, alguns nem tão jovens assim, mas que estavam motivados pelo novo, e eles queriam fazer o seguinte: construções rápidas, com materiais relativamente baratos, de fácil execução, que não ficasse perdendo muito tempo com ornamentos, que fosse funcional e que também não ficasse fazendo referência ao passado, não fosse saudosista, não fosse ficasse lá tentando remoendo um passado que não tem mais, que acabou. Então começou a aparecer várias obras que acabou recebendo o nome de brutalismo por conta de parecerem gigantes de concreto, que não que fossem feias, né, mas que não queriam parecer nada com o que tinha antes. Como que é o que tinha antes? Eram grandes obras neoclássicas, algumas barrocas, outras renascentistas e algumas até góticas. Realmente eu quero fazer algo que não tenha nada a ver com isso daí. E aí partiu para formas geométricas mais simples e materiais mais simples. E até por uma característica do próprio concreto acaba ficando cinzento. Então, não é todo mundo que gosta do brutalismo, mas ele tem um papel importante no século XX, marca um período da história, marca uma mentalidade daquela população que, de certo modo, queria, tipo, como se dizer, exorcizar parte daquele passado doloroso, né, onde milhões de pessoas tinham morrido ali
e que tinha uma destruição terrível nas ruas, nas praças e nos grandes prédios da Europa. Então aqui a gente tem, né, alguns exemplos, né, os slides estão passando, e eu acho que dá para vocês terem uma ideia aí do que é o tal do brutalismo. Né? Você vai ver muito brutalismo nos Estados Unidos, ainda que não tivesse sofrido agressões da Segunda Guerra Mundial, mas a base ali vai ser mesmo a Europa. O próprio Le Corbusier, como já foi mostrado no slide anterior, fez obras consideradas brutalistas, né? Para avaliar, o Le Corbusier tem todas. Né? A gente tem o Sesc Pompeia também no slide anterior, da Lira Bobardi, né? Que é grande arquiteta brasileira, um dos maiores nomes da arquitetura brasileira, que aproveitou um antigo moinho que estava em péssimo estado de conservação e fez o que alguns autores chamam de brutalismo com coração, né? Uma coisa um pouco mais poética, muito bonita. Né? O brutalismo é muito forte na Inglaterra, né? Tem o Barbican Center, que é um complexo gigantesco de prédios, de salas, de teatros, cinemas, e a gente viu também nesses slides aí. E temos também brutalismo no Brasil. Né? A gente tem vários exemplos. Aquela imagem que inicia essa sessão é um Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A gente tem a Catedral de Maringá, é um outro exemplo. Tem o prédio do FBI, né, que a gente conhece muito de filmes americanos, eles sempre gostam de mostrar esse prédio. É um grande exemplo de brutalismo. Então fica aí para a gente ver. Tem um exemplo bacana aí lá de Buenos Aires, do Banco de Londres, né, da América do Sul, que fica lá no centro de Buenos Aires, é um prédio bastante conhecido, que também é um exemplo bem curioso de brutalismo ali na década de 60. Agora a gente entra no outro estilo arquitetônico, esse bastante polêmico, né? Ele é amado e também é odiado, que é a chamada arquitetura pós-moderna. Né? Esses nomes pós-modernos muitas vezes dão um nó na cabeça da gente, né? Porque a gente sempre tem ideia de que moderno é aquilo que está acontecendo agora. Se é pós-moderno, então ainda não aconteceu ainda. Né? Na verdade, gente, esses termos, tudo tem uma história, tudo tem uma historicidade. O termo pós-moderno vai aparecer lá na década de 60. Então a gente vai começar a ver obras pós-modernas que têm 40 anos, 50 anos. Então, muito cuidado que os termos às vezes atrapalham. Né? O pós-modernismo ele não existe apenas na arquitetura, ele existe na arte como um todo, na literatura, na música, na filosofia, na política, enfim. O termo pós-modernismo tem uma gama muito maior do que simplesmente descrever um estilo arquitetônico. O que é o tal do pós-modernismo na arquitetura? Como eu falei com vocês naquela aula anterior, da parte número 1, de arquitetura do século XX, a arquitetura, vamos dizer assim, considerada a melhor, a mais utilizada, a mais referenciada, aquela que é considerada mais elevada, sem dúvida nenhuma é o modernismo e o funcionalismo, né? Muitas vezes tratado até como sinônimos. Né? Aquela tradição que a gente já viu lá do estilo internacional, da Bauhaus. Então, vamos dizer assim, esse foi, de certo modo, o modelo hegemônico de como se fazer arquitetura e design durante a maior parte do século XX. É óbvio que tudo que é hegemônico acaba provocando reações. E isso também vale para a arte, para a arquitetura e o próprio design. Que a gente vai ver, inclusive, disso depois, o design pós-moderno, mas isso fica para uma outra aula. Então, a gente vai ver ali, né, lá para os anos 60, 70, né, e com o auge nos anos 80, o que acabou recebendo o nome de arquitetura pós-moderna. O que essa arquitetura pós-moderna está querendo fazer? Eles negam as normas, as regras e a hegemonia da arquitetura moderna. Então, se a arquitetura moderna tinha lá toda uma preocupação com o funcionalismo, com a forma, com a boa forma, evitar os exageros, né? Vamos dizer assim, valorizar a simplicidade em nome, né, da funcionalidade. Então o pós-modernismo estava querendo quebrar isso aí. Falou, a gente não quer ficar continuando com essa mesmice. Né? Alguns consideravam que o funcionalismo, que o estilo internacional era muito careta, ele era muito ortodoxo, porque ao mesmo tempo que ele quebrava paradigmas anteriores, ele trazia novos. E de certo modo, nesse ponto, os pós-modernos têm razão. O modernismo veio quebrar muitos paradigmas, mas também trouxe novos. As 5 leis da arquitetura moderna do Le Corbusier nada mais é do que leis, que se você quebra, você vai fazer com que muitos críticos te critiquem, né? Vão fazer exatamente aquilo que o nome diz, criticar. Então os pós-modernos, eles realmente queriam, vamos dizer assim, dar uma banana para essas regras. E aí eles começam a experimentar formas diferentes, materiais diferentes, cores diferentes, curvas nem sempre, vamos dizer assim, racionais, né? Não tem uma preocupação
de uma arquitetura plenamente racional. É uma mistureba, é bem eclético. O pós-modernismo é muito eclético. Ele mistura elementos clássicos, elementos barrocos, elementos neoclássicos, elementos de estilos não tão antigos assim como o Art Deco, e mistura com aquilo que o estilo internacional trouxe de novo. Então é um estilo que realmente vai fazer um rebuliço na arquitetura, porque os puristas do estilo internacional, né, do estilo funcionalista, vai achar isso uma coisa muito cafona, muito exagerada, aquela mistureba de cores, aquelas formas esquisitas, eles vão detonar os prédios pós-modernistas. Assim também, as pessoas que defendem a arquitetura mais tradicional, né, que até hoje ainda existe muita gente que defende a arquitetura, né, neoclássica, no estilo mais clássico, vai dizer também que aqueles são grandes Frankensteins, né, prédios exagerados, com misturas, uma coisa meio brega, meio cafona. O fato é que o pós-modernismo veio para bagunçar tudo mesmo, em todos os sentidos da palavra. E aí você vai começar a ver prédios que vão fazer referências a prédios de período renascentistas, vão ver prédios que vão fazer formas completamente aleatórias, como por exemplo ali do Ken Kouzlas, né, o edifício do canal de TV da China, que é um grande ícone da arquitetura contemporânea, mas é um prédio com um formato completamente insólito. Né? Você vai ver prédios enormes, verdadeiros arranha-céus, mas com capitéis que parecem templos gregos. Enfim, não é para todos os gostos. Né? Tem muita gente que vai dizer que a arquitetura pós-moderna é uma grande porcaria. É um pouco de exagero nisso aí. A gente vê, por exemplo, a ópera de Sidney, que é uma obra revolucionária para a época e que influencia uma quantidade absurda de trabalhos arquitetônicos até hoje. E, inclusive, dentro desse chamado pós-modernismo, eles vão criar outros estilos, né? E dentre eles o chamado desconstrutivismo, que a gente vai falar daqui a pouco também. Não é a primeira vez que um estilo arquitetônico vai vir com um nome que vai bagunçar a cabeça da gente. Quando a gente fala arquitetura high-tech significa alta tecnologia. Então você imagina que é uma arquitetura que tem altíssima tecnologia. Esse termo ele atrapalha por quê? Primeiro porque já tem bastante décadas que arquitetura e alta tecnologia são praticamente sinônimos. Praticamente todos esses estilos que a gente está vendo aí nessa aula de hoje pressupõem uma tecnologia bastante apurada. Então, dizer que existe um estilo chamado alta tecnologia dá a impressão de que os outros não têm alta tecnologia. O problema é que esse termo, como eu falei anteriormente, o próprio pós-modernismo, o brutalismo, isso tudo tem que ser contextualizado. Tudo tem um momento da história que explica por que teve esse nome. Então, quando chegou lá nos anos 80, começou um certo debate de que um estilo arquitetônico que estava começando a aparecer, na verdade não aparecer naquela época, mas que estava começando a ficar hegemônico, pelo menos em algumas regiões, como principalmente os Estados Unidos, se ele realmente era um simples desdobramento do chamado modernismo ou se ele realmente trazia alguma coisa de novo, se ele realmente trazia algo além de simplesmente um desdobramento do próprio modernismo. Então, alguns trabalhos acadêmicos, houve um debate acadêmico bastante interessante na época, e aí uma revista, World Architecture, bateu o martelo, né, um editorial dizendo que não, que existe uma arquitetura chamada high-tech, onde a estrutura, né, a forma do edifício também tem um valor estético, não apenas funcional. Então vai ser uma certa separação. Enquanto o modernismo expressava a função do edifício na sua estrutura, o high-tech usava a própria estrutura como forma de expressão estética. E aí, obviamente, que tem elementos que vão dar uma característica para a chamada arte high-tech, que vai ser um certo fetichismo em relação a estruturas metálicas, a plantas industriais, a muita utilização de vidro e também vamos dizer assim, de um ar de algo que funciona como se fosse uma máquina, né, e que tem uma ligação muito grande com esse processo de automação, de indústria. Eu já vi um autor comentando que a arquitetura high-tech tinha também uma coisa meio cyberpunk. O que é o cyberpunk? Né? Cyberpunk é um termo criado aí nos anos 80 que pressupõe uma sociedade tecnológica no futuro, onde as máquinas estejam o tempo inteiro vivendo com as pessoas, inclusive dos próprios corpos, né? Seria lá os ciborgues, né? Então é um gênero da ficção científica, eu chamo de cyberpunk. Inclusive um gênero que eu gosto muito. Então, alguns autores até falam que essa arquitetura high-tech também tem uma coisa assim meio cyberpunk, né? Aí eu coloquei como imagem inicial ali o
o Centro Cultural Georges Pompidou, que fica em Paris, né, que é um dos grandes símbolos dessa arquitetura pós-moderna, que ela é dos anos 60, né, o projeto ali, final dos anos 60, começo dos anos 70, quer dizer, quando você fala high-tech, você imagina que é um negócio que foi projetado ontem. Não, nós estamos falando de obras aí que foram projetadas há 40, 50, 30 e poucos anos atrás. Mas tem essa característica, né, que eu falei, né, essa coisa essa louvação à indústria, à máquina, a algo de automação. Um dos primeiros exemplos que a gente pode chamar de arte high-tech foi, por exemplo, uma reforma da Faculdade de Engenharia da Universidade de Leicester, que era uma antiga fábrica, né, que foi a primeira imagem ali do primeiro slide com o texto. A gente tem outros exemplos, por exemplo, de plantas de fábricas que foram reconstruídas, né, pensando nesse novo espaço. A arquitetura high-tech tem uma preocupação com o funcionalismo, ela não abre mão do funcionalismo, ainda que tenha uma quantidade absurda de ornamentos, muitos deles a princípio inúteis, né, não tem função na estrutura do edifício, mas a gente consegue perceber aí que sim, que são prédios públicos, prédios enormes, prédios com grande circulação de pessoas, né, ainda que também possa ser utilizado em residência, como a gente viu ali, né, do Michael Hopkins, a residência que ele fez para ele nos anos 70, que é também uma das obras pioneiras da chamada arquitetura high-tech. E a gente tem alguns exemplos aqui, como o prédio do HSBC, né, parece estar em obra ainda, né, parece que não terminou até hoje, né, você olha assim, pô, mas esses andaimes aí, isso não vai acabar não? E na verdade esse prédio já está feito há muito tempo. A sede do Lloyds em Londres também é um grande exemplo dessa arquitetura high-tech. Recentemente eu li um artigo naquele jornal The Guardian, lá da Inglaterra, e os caras estavam falando que o high-tech, que aos olhos de hoje parece low-tech, que parecem prédios até antigos, né, até anacrônicos, mas que a gente não está aqui para ficar debatendo se o prédio é bonito ou se é feio, isso também depende muito do gosto, mas a importância aqui para a gente, a influência que ele gerou e o momento da história que ele marcou. Né? Como eu falei, o high-tech ele vai ter o seu auge ali nos anos 80, começo dos anos 90, mas você vai encontrar obras ali também pelos anos 70. Um estilo bastante curioso, que ao mesmo tempo encanta, mas também deixa a gente, né, um pouco estranho, né, um estranhamento, é o chamado desconstrutivismo. Ele é uma cria direta do pós-modernismo. Assim como o pós-modernismo, o desconstrutivismo, como o próprio nome já fala, que é desconstruir qualquer noção básica de forma, de regra, de formalismo. Então, toda aquela ideia do funcionalismo, da forma segue a função, por essa imagem aí, vocês podem perceber que isso não tem absolutamente mais nenhum significado para os arquitetos desconstrutivistas. Você vê, parece que o prédio esvaziou e estava inflado, está esvaziando e está caindo sobre si próprio. Né? É muito bacana. Então, é uma arquitetura que brinca com as sensações, né? Com a nossa percepção sensorial. Quebra-se completamente qualquer paradigma de forma, de estrutura tradicional, de simetria. As curvas são muitas vezes aleatórias, né? Uma espécie de bagunça, né? De caos organizado. Por que organizado? Porque isso tudo é matematicamente, rigorosamente construído para que se sustente. Né? Isso aí, negócio não está aí assim esperando alguém empurrar para cair, não. Isso, obviamente, tem cálculos matemáticos e altíssima tecnologia por trás. Então a gente brinca, fala que é um caos controlado, uma bagunça organizada. Mas vocês podem perceber que esse o objetivo da arquitetura desconstrutivista, é desconstruir as noções básicas de arquitetura tradicional. Eles são tão desconstruidores, né, que inclusive o próprio pós-modernismo eles vão criticar. Porque o pós-modernismo, ainda que critique o estilo internacional, o funcionalismo, mas ele faz referências a estilos anteriores, aquelas misturas ecléticas, né, faz referências a elementos clássicos, e os desconstrutivistas não querem saber de nada disso também não. Eu não quero ficar fazendo um prédio aqui de 50 andares com capitel de coluna grega lá em cima, não. Não quero fazer de frontão grego no teto do prédio, lá em cima do prédio. Não quero ficar fazendo isso, não. Eu não quero fazer uma praça toda interativa, mas com um calçamento imitando o calçamento de Copacabana. Eu quero fazer coisas completamente novas, completamente arrojadas, coisas que você nunca viu em lugar nenhum. Com curvas livres, com formas aleatórias, materiais também, né, bastante variados. Então, o desconstrutivismo é isso. Ele vai vender uma arquitetura onde a forma ela é a emoção. Tá? Se, por um lado,
no funcionalismo a forma segue a função, aqui no desconstrutivismo a forma segue a emoção, segue a alegria, segue o bom humor. A gente tem alguns exemplos maravilhosos aqui. Eu gosto muito da Casa Dansant, que fica em Praga, na República Tcheca. Ela parece uma casa que parece um casal, né? Inclusive ela faz referências ao Fred Astaire, né? Ao dançarino famoso do cinema. Essa casa eu tive em Praga, passei em frente, né? É um barato, né? Você fica lá viajando, você parece que aquela casa, aquele prédio está caindo, né? Você vê ali, por exemplo, no cinema, Cinema Center de Dresden, né? Parece que o negócio está tombando. Outro exemplo muito bacana, o Museu Judaico de Berlim, né? Que tem aquelas formas, né, bem geométricas e bem diferentes de qualquer referência que a gente possa pensar. Temos ali a Casa Gehry de Santa Mônica, né, projetada pelo Frank Gehry, que é um dos maiores nomes da arquitetura do século XX e um grande exemplo de, de desconstrutivismo, né, responsável pelo Museu Guggenheim de Bilbao, um dos maiores símbolos da arquitetura europeia. E também, eu botei no slide anterior ali, o Santiago Calatrava, que é o arquiteto espanhol, bastante famoso, inclusive com várias obras aqui no Brasil. A mais famosa dele é o Museu da Manhã no Rio de Janeiro, que recentemente inaugurado, mas ele tem outras obras muito interessantes. Tem a Ponte da Mulher em Buenos Aires, que também, né, todo brasileiro que vai lá tira foto nessa ponte. E eu botei também, fiz questão de colocar ali a arquitetura, né, da Zaha Hadid, né, que era uma arquiteta que faleceu em 2016, é uma arquiteta de origem iraniana, que tem obras de um arrojo geométrico que é para deixar o Niemeyer sem ar, né? Nota-se claramente a influência do Niemeyer nas obras dela, mas ela tem obras ali que até hoje não foram realizadas porque exigem certas habilidades técnicas de engenharia que tem muita gente que ainda não quer arriscar, não. Se você tiver um pouquinho de curiosidade, coloca o nome dela no Google ali, Zaha Hadid, você vai ficar de queixo caído com alguns projetos que já foram realizados e outros que ainda não foram realizados. Infelizmente, ela faleceu até relativamente jovem e, enfim, né, fica aí o seu legado para a gente poder conhecer esse centro Heydar Aliyev, que fica num daqueles daquelas repúblicas soviéticas. Agora me deu um branco aqui agora, se é Azerbaijão, Cazaquistão, desculpa, agora não estou lembrando, mas num lugar assim um pouco fora do que a gente está acostumado, e é de uma beleza imensa esse prédio. Esse prédio tem vários ângulos, né? Um ângulo é mais bonito que o outro, esse aí é só o mais famoso. Fica aí a dica para vocês pesquisarem mais sobre a obra dessa arquiteta fantástica. E para fechar essa aula, né, que é muito rica, infelizmente a gente tem que falar correndo, porque senão fica longa demais, eu vou fechar aqui com as chamadas intervenções, ampliações e fachadismo. Bom, o que são essas intervenções? Bom, a própria palavra já fala, é uma intervenção em algo que já existe. Então você tem um prédio antigo, que por algum motivo ele vai passar por uma reforma, e essa reforma ela tem que, de certo modo, não apenas preservar o que já existe, mas ela tem que oferecer algumas soluções que o estilo antigo ou o próprio espaço não suporta. E aí entra o que a gente chama das chamadas ampliações. Os arquitetos falam das ampliações contemporâneas. Um exemplo bem famoso, isso aí, dessa imagem aí, por exemplo, é do Museu Novo de Berlim, que é um museu que tem uma parte de prédios antigo, mas que tem também uma adaptação de obras novas. Então essa convivência entre uma arquitetura anterior e uma arquitetura contemporânea. Por que eles fazem isso? Porque é o seguinte, tem prédios aí que têm séculos, que precisam ser reformados e que, ao mesmo tempo, precisam ser ampliados. Por quê? Porque são prédios públicos, são museus, são prédios que têm interesse histórico muito grande e que, até por uma questão de necessidade, eles precisam ser ampliados para poder receber cada vez mais pessoas. Então, eles vão precisar fazer reformas de ampliação. Qual seria o que foi sendo feito pelos séculos, né? Você vai fazendo os famosos puxadinhos, ou então derruba o prédio antigo e faz um prédio novo em cima. Boa parte das catedrais góticas que a gente conhece hoje da Baixa Idade Média foram feitas em cima de fundações de igrejas românicas da Alta Idade Média. Só que aqui o objetivo não, nós temos que preservar a parte da história. Ao mesmo tempo, a gente precisa fazer com que esses prédios estejam prontos para receber um número cada vez maior de pessoas. Então, é o que a gente chama de intervenções e ampliações. Você vai
fazer intervenções nesses prédios, respeitando o máximo possível a, a, a estrutura original, né, o prédio original. Muitos deles são tombados, né, quer dizer, não pode fazer pouquíssimas modificações, ou dependendo nenhuma, e ao mesmo tempo tem que ampliar para que ele receba mais pessoas. E que esteja pronta para a vida moderna. Você precisa de ar-condicionados, você precisa de sistema de iluminação eficiente, você precisa de sistema contra incêndio, você precisa de fluxo de pessoas mais eficiente. E aí então entra essas ampliações que, para que não sejam confundidas com uma espécie de enganação. Por que eu falo enganação? Você não vai pegar um prédio do século XVII e fazer um anexo, hoje em dia, imitando a arquitetura do século XVII, porque isso é enganação. Você está querendo enganar aquela pessoa. Você está querendo dizer que aquele prédio novo é igualzinho àquele prédio antigo, como se nada tivesse acontecido. E não é esse o objetivo. É importante que as pessoas saibam que houve intervenção e que essa intervenção não é, de forma alguma, da mesma época da construção original. Então você começa a produzir edifícios, começa a produzir soluções arquitetônicas que deixam clara para o espectador, clara para o visitante, que aquilo não é original, mas sem destruir o que tem anteriormente. Então as ampliações, muitas delas são muito elogiadas, são muito bem feitas, como por exemplo você vê aí a famosa pirâmide do Louvre, ainda que até hoje tem gente que não gosta, mas as pessoas têm que entender que o Louvre é um prédio do século XVIII que não tinha a menor condição de receber a quantidade absurda de turistas que ele tem, não tinha como ter as facilidades modernas dentro do prédio antigo, inclusive as questões de segurança e de acesso, de escoamento de pessoas, né, não dá, o prédio antigo não dá para comportar. Então o que eles tiveram que fazer? Eles fizeram um subsolo imenso debaixo do Louvre. A entrada desse subsolo é o conjunto de pirâmides, né, do IMPEI, né, do arquiteto que fez esse projeto na época de comemoração dos 200 anos da Revolução Francesa. E para que ninguém seja enganado, para que fique muito bem claro que isso é uma obra posterior, ele fez uma obra, né, bastante moderna, né, bastante arrojada na época, que é essa pirâmide. Para quem não sabe, ali debaixo daquela pirâmide tem um complexo gigantesco de salas de conferência, banheiros, ambulatório, escritórios, enfim, todas as lojas, lanchonetes, e escadas rolantes, e você ali de baixo você entra em vários pontos diferentes dentro do Louvre, que com a arquitetura tradicional do Louvre era impossível de acontecer. Então hoje, apesar de até hoje ainda tem gente que reclama, né, mas hoje ele é, né, quase que um consenso. Outro exemplo bacana também é a cúpula, né, do parlamento alemão, né, feito ali pelo Norman Foster, também um dos maiores nomes da arquitetura aí do final do século XX. Tem presença aí em vários momentos, inclusive na high-tech, né, que a gente já viu ali para trás, que é um belo exemplo de onde ele fez uma cúpula, né, uma altíssima tecnologia, que está inserida, está, de certo modo, integrada ao prédio famoso, histórico, né, do parlamento alemão, né, que sofreu tudo qualquer tipo de agressões, né, desde os incêndios dos nazistas até os bombardeios dos aliados. Um outro exemplo fantástico também, né, ali do lado, aquele teto, né, que dali é o Museu Britânico, que recebeu também novas ampliações e ali, né, respeitando a maior parte do prédio, né, da arquitetura interna do prédio, foi feita essa cobertura de vidro na parte interna, que também facilita muito a distribuição de pessoas ali dentro. É um belíssimo exemplo de intervenção, né, com ampliação. Mas tem que tomar cuidado, em alguns momentos isso também pode ser criticado, né, o que a gente chama de chamado fachadismo. O que é o fachadismo? O fachadismo é a preocupação apenas com a fachada, e a parte interna do prédio é totalmente ignorada. Se por um lado tem um caráter bacana que protege a fachada do prédio antigo, por outro lado acaba sendo uma gambiarra, porque a parte interna, que também é parte da história do prédio, acaba sendo destruída. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Eles mantêm a fachada do prédio e atrás do prédio, dentro do prédio, faz um prédio imenso que às vezes não tem nada a ver com a arquitetura externa. Tem algumas exceções, como por exemplo o Hearst Tower, né, do Norman Foster também. Esse é um exemplo bacana, que o fachadismo aqui funciona bem. Por quê? Porque aquele prédio ali foi construído na década de 20, né, e ele tinha um planejamento inicial de fazer um arranha-céu em cima dele, só que esse arranha-céu nunca foi feito, por causa da Grande Depressão da década de 30, e esse projeto acabou sendo largado para lá. E aí, recentemente,
foi construído um arranha-céu. E aí não ia fazer o projeto antigo da época, não tinha nada a ver, e aí fizeram, né, com aquela arquitetura totalmente moderna né, bastante diferente. É bacana, por quê? Porque aproveita uma ideia original, que era a construção de um antigo arranha-céu que nunca foi realizado, e hoje fez um arranha-céu, deixando claro de que não é a mesma época, né? E dá um exemplo bacana. Agora, tem outros lugares que, infelizmente, você só tem aquela casca do lado de fora, né? E não tem preocupação nenhuma de preservação da parte interna e acaba virando uma coisa meio fake, parece até um cenário. Boa parte do Pelourinho em Salvador, por exemplo, está assim. Eles preservaram a fachada das casas, mas a parte interna das casas não tem mais nada a ver com a antiga arquitetura local. Então fica uma preservação muito capenga. Inclusive o termo fachadismo, na maioria dos casos, é apresentado como de maneira pejorativa. Tá? Aqui, por exemplo, a gente tem o Museu Real de Ontário, né, que fica no Canadá, do Daniel Libeskind, que inclusive foi ele que fez o Museu dos Judeus em Berlim, que a gente viu nos slides anterior. Mas aqui, por exemplo, essa obra é muito criticada, porque é como se fosse um cristal saindo de um prédio antigo, mas o prédio antigo foi totalmente aviltado, né? Um prédio do começo do século que foi, vamos dizer assim, né, teve a sua estrutura totalmente desrespeitada para poder receber essa estrutura moderna. A princípio parece até bonito, mas, de certo modo, não houve um interesse muito grande em preservar o prédio antigo. Um outro exemplo bacana do lado ali, que é o Banco da Geórgia, né, que a gente já viu esse projeto anteriormente, é um projeto antigo da antiga União Soviética, né, da Geórgia, uma forte influência da arquitetura construtivista, né, do Lidzitsky, vocês lembram lá, do suprematismo, né? E é um exemplo bacana. O prédio foi recentemente reformado e fizeram aquela estrutura embaixo ali de vidro, que são elevadores, com novos acessos pelo prédio. Tem um acesso lá pela rua de cima, mas também agora tem um acesso embaixo de elevadores modernos embaixo, dentro daquela cúpula de vidro. Bacana, é um exemplo de você mantém a característica original do prédio, mas você também oferece facilidades arquitetônicas modernas.